Olá, aqui é Fabrício Asselino, sou estudante aí da pós-graduação em tradução de inglês pela Faculdade Descomplica, né? E eu escolhi um tópico, na verdade eu queria fazer um contraponto de uma aula. A professora, inclusive a aula dela foi excelente, né? Deixa eu só, é a Luciana Viter. Ela foi sensacional na disciplina dela, né? Eu só queria discordar, na verdade, de um ponto que ela falou, que é o seguinte, né? Ela defende, né, no tópico tradução humana versus tradução automática, na disciplina de uso adequado das traduções, ela defende que a tradução automática ela não pode ser usada, somente usada, né, e depois feita uma revisão humana, porque mesmo assim ela pode apresentar alguns erros. Então ela disse que durante o momento de tradução ali tem que haver a parceria, né, a tradução humana junto com a tradução automática e ainda no final termos a revisão humana, né? Porque ela fala durante a aula que mesmo com a tradução, com a correção humana, né, com essa pós-tradução, ainda pode ocorrer erros, né? Porque essa correção humana ela visa um produto final, ela não viu a fonte. Enfim, eu discordo um pouquinho porque eu acho que é trabalho do tradutor, né? Ele encontrar esses erros, ver que algo não está legal, não está a máquina, a inteligência artificial, ela traduziu de um jeito que não foi profundo e aí eles ter aí, digamos assim, um feeling, né? De que aquela sentença, aquele trecho, aquele parágrafo não está legal. E aí, se precisar, aí ele vai na fonte. Se, não, se ele vê que não precisa, ele, né, faz ali a tradução da forma mais correta. É, um exemplo disso, e aí para defender a minha tese, eu pensei aqui numa frase e coloquei alguns meios para traduzir. Né? Vamos olhar aqui, por exemplo, a frase qual é? No Brasil, ou você rebola ou você dança. Né? Digamos que o tradutor se depara com essa frase, ele precisa traduzir, mas ele não sabe o contexto. Deram lá um parágrafo para ele traduzir, e ele não sabe de onde foi tirado esse parágrafo, enfim. Ele não sabe a origem, ele só vê esse trecho, né? Dá para presumir algumas coisas aqui, e aí, vejam só, um professor meu uma vez me falou uma coisa e eu acredito muito, acho que é a coisa mais certa que existe. Um bom tradutor, abre aspas, né? Ele falou o seguinte: um bom tradutor ele deve ter um domínio excepcional em ambas as línguas que ele está trabalhando, na língua fonte e na língua alvo. Se ele tem um bom domínio, ele consegue identificar as nuances, as diferenças, por menores que sejam, né? Fecha aspas. Então vejam só, o tradutor ele pegou essa frase, ele não sabe a origem, mas ele pensa, poxa, ou você rebola ou você dança? Será que é uma festa? Será que ele tá. É um contexto de uma festa mesmo? Ou ele tem que rebolar ou ele tem que dançar, mas rebolar e dançar não são sinônimos, né? No meio de festa mesmo. Então acho que não é isso. Se ele tem um bom domínio da língua portuguesa, ele já vai entender isso aí de cara, né? E aí vamos adiante. Eu coloquei o chat GPT para traduzir isso aí, porque não foi citado pela professora, mas é uma inteligência artificial, né? Que foi treinada aí, que consegue fazer esses tipos de trabalho muito bem. Mas o chat GPT ele usa o verbo to shake para colocar esse rebola. E aí vejam só, mesmo em inglês, né? Dizer in Brazil, either you shake it, né? Ou você dá aquela sacolejada, aquela rebolada, ou você dança. É um contexto muito literal, não faz muito sentido. Um bom tradutor ele vai ter o domínio da língua portuguesa e vai entender que esse rebola ele tem um sentido de dar o seu jeito, de dar de sair ali de uma enrascada, enfim, de alguma coisa, né? Principalmente se ele conhecer o cearense, que é a língua, digamos assim, a, a, a língua que eu utilizo, né? O Brasil tem vários idiomas, digamos assim. O Google Tradutor usou o verbo roll, to roll, né? Que também não encaixa legal. E o tradutor do Word, ele utilizou roll também, né? Mas vejam aqui possíveis traduções que o tradutor poderia fazer, né? In Brazil, either you find a way, ou seja, você se vira, você encontra um caminho, or you get problems. Então, qual é o contexto, né?
E aí eu vou perder pontos que eu vou acabar passando dos 5 minutos. O contexto aqui é ou você dá um jeito, ou você se vira, ou você descobre como é que as coisas funcionam, ou você vai ter problemas. Então, outra tradução possível. Em Brasil, either you follow the beat, or you have problems. Né? Esse dança, na língua inglesa, que é uma metáfora, o tradutor tem que conhecer, ter um bom domínio da língua portuguesa para entender o que dança quer dizer aí, né? Então eu discordo da professora nesse quesito, né? Acho que o tradutor, mesmo se ele está fazendo só uma pós-tradução, né, uma correção humana ali, ele tem que entender, ver o trecho e entender que não foi traduzido legal, né? Porque ele deve ter um bom domínio dos dois idiomas. Acho que é isso. Valeu e até a próxima.